Pessoal, tudo bem? Iniciando aqui mais uma etapa do nosso trabalho, montando um sistema solar fotovoltaico off-grid, continuando aqui com o nosso passo a passo. O último trabalho foi a montagem dos painéis fotovoltaicos no telhado, conexão dos cabos. E agora estamos aqui nessa etapa para apresentar a chegada dos cabos até o controlador de carga. Então temos aqui os cabos solar, que foi conectado lá nas três placas, foi conectado as três placas em série. Esse cabo é um cabo especial, tem isolação dupla, específico para alta tensão, parece que ele é tensão para 1500 volts, parece a isolação dele, devido ao sistema solar. Em alguns casos, trabalha com string em alta tensão, podendo chegar até 1000 volts, associação de painéis em série, podendo chegar até 1000 volts, principalmente em sistema solar fotovoltaico on-grid. Mas como estamos trabalhando no off-grid, o máximo que a gente vai colocar é 3 painéis em série, somando aí uma tensão aí de aproximadamente 120 volts, igual foi falado na apresentação dos painéis. Cada painel me fornece aí 40 volts aproximadamente, então 3 em série vai me dar aí aproximadamente 120 volts. Depois nós vamos medir a tensão aqui. No momento, o controlador de carga está mostrando aqui 116,9 volts. Falei também sobre a variação, a energia elétrica sofre variações. Então isso aqui é um passo dela, uma parte dela que sofre variação. E também vamos falar aqui na sequência sobre o disjuntor de proteção, para a descida dos cabos, para essa questão de corrente contínua. Eu comentei lá no início, no vídeo anterior aí, sobre proteção necessária, que seria um disjuntor bipolar, 2 disjuntor bipolar, que eu ia explicar o porquê que eu ia usar 2 disjuntor bipolar. Como se trata aqui de disjuntor destinado à tensão em corrente alternada, para utilizar ele em corrente contínua, tensão em corrente contínua, tenho as observações a serem feitas. Para esse disjuntor aqui, quando eu vou trabalhar com ele tensão acima de 120 volts até 250 volts, eu tenho que fazer com que o circuito, que a tensão entre nele, saia na parte de baixo e depois retorne no mesmo disjuntor, saindo na parte de cima, que é esse cabo. São algumas normas que tem que seguir para a utilização de disjuntor que é destinado à corrente alternada para corrente contínua. As observações são de 40 volts, 48 volts até 120, 125 volts, eu posso usar um monopolar para o positivo e um monopolar para o negativo. O ideal que seja eu fazer aqui o seccionamento tanto do positivo quanto do negativo. Então, por isso que eu estou usando 2 disjuntor. Então, o positivo desceu, passou dentro do disjuntor, peguei aqui por baixo, dei a volta, fiz um jump aqui, ele deu a volta, subiu de novo no mesmo disjuntor e saiu aqui e veio para a conexão positiva do controlador de carga. O negativo também é a mesma coisa, desceu, deu a meia volta aqui num jumper, passou de novo dentro do disjuntor, seguiu aqui pelo cabo negativo e veio até o controlador de carga. Esse controlador de carga, ele tem 2 pontos de conexão para o positivo, 2 pontos de conexão para o negativo, por isso que eu estou usando aqui 2 fios. Tá vendo que eu estou utilizando aqui 2 fios, Chegou um aqui, mas eu estou utilizando 2 porque ele não permite conexão fio acima de 4 milímetros. 6 milímetros já não consigo conectar no borne dele. Então, portanto, eu estou usando 2 de 4 milímetros a partir daqui. E também na saída, também para o barramento, que é a saída para as baterias, o positivo também, ele contém 2 bornes positivos, 2 bornes negativos, então eu estou utilizando 2 cabos também. Aqui eu já estou utilizando o disjuntor bipolar, mas eu estou utilizando apenas uma via dele. Como eu tenho 2 cabos, 2 bornes positivos, simplesmente fiz 2 vias, passei por dentro do disjuntor. Como é um controlador de carga para 60 amperes, ele consegue me entregar até 60 amperes, então utilizando um disjuntor de 32. Porque a função desse disjuntor aqui é simplesmente seccionamento quando eu precisar. Eu não posso desligar esse disjuntor antes de desligar os 2 do painel solar, dos painéis. Se eu tiver que desativar o sistema, eu tenho que desligar os daqui primeiro. Então a função dele mais aqui no momento é só seccionamento quando eu precisar, e nem tanto proteção. Eu tenho apenas esse trajeto aqui. O negativo também é a mesma coisa, 2 bornes para saída para ele, associei 2 fios rígidos aqui, conectando ao barramento negativo, e aqui barramento positivo. Então utilizando o disjuntor bipolar de 32 equivale para mim a 64 amperes, porque a corrente vai se dividir entre os 2 fios e está me entregando aqui no barramento. Ok? Nas próximas sequências vamos estar vendo aí a questão de baterias, mas vai ser um outro passo. No momento aqui vamos fazer as medições, vamos ver quanto que o
quanto o controlador de carga está me entregando de tensão para as baterias no momento. Está conectado aqui positivo, negativo ali, ó. No momento aqui, ó, 55 volts, 55,2 volts é o carregamento das minhas baterias. Portanto, os painéis estão me entregando 112, 111 volts, uma potência de aproximadamente quase 500 watts. Este controlador de carga, depois eu vou dar um zoom aqui, vou mostrar os detalhes dele e comentar alguma coisa sobre potência e a corrente dele que não são aferidas. Eu não confio nas informações de potência e corrente. Ele deixa a desejar, isso já é comentado aí pelo pessoal do sistema solar off-grid, né? Muitos abrem este aparelho para poder fazer a correção, né? Ele tem um ponto de passagem da corrente elétrica, eles acabam alterando para poder fazer essa correção. Eu não vou fazer isso, eu vou deixar do jeito que está, não vou abrir o aparelho. Quando eu preciso tirar uma medição precisa, eu vou simplesmente com o alicate, amperímetro, tiro a medição correta e pronto. Então vamos pegar, estamos pegando aqui a saída do controlador de carga, vou pegar agora aqui a tensão de entrada do controlador de carga. Bom, coloquei as duas garras do meu multiteste, né? A negativa no cabo negativo, positivo no cabo positivo. Portanto, ó, os painéis solares nesse momento, o tempo está um pouco nublado, o sol não está totalmente aberto, então está me entregando ó, 113 volts, vai ter sempre a variação. Os painéis estão me entregando isso aqui, porém, o controlador de carga está me regulando para 55 volts. Ó. Vamos pegar também a medição de corrente que está chegando dos painéis. Vou tirar a medida aqui, zerando aqui, vamos pegar aqui, ó. Travei aqui. 5 amperes, 5,18 amperes os painéis solares estão me entregando. Ele consegue me entregar no máximo 11 amperes, né, esse conjunto de painéis aproximadamente 11 amperes. 10 amperes eu já consegui medir nele, portanto 5,18. Vamos ver quanto que ele está me entregando para a bateria. Está me entregando 10 amperes, 10,05 amperes. Essa é a função MPPT dos controladores de carga. Para quem não conhece, sempre quando for pesquisar controlador de carga, você vai encontrar lá PWM ou MPPT. O ideal é que seja MPPT. Este é um controlador de carga básico bom. Vocês vão encontrar controlador de carga básico e básico, muito ruim. Este é o básico bom porque ele consegue fazer os 3 estágios de recarga de bateria, que corrente máxima, né, que é a função MPPT dele, depois tensão máxima, né, que é um ponto de valor de tensão máxima para carregamento de baterias, né, de acordo com o selecionado, né, de acordo com o ajustado, né, que aqui está ajustado para 14,6 volts, né, para cada bateria, apesar que eu estou em 48 volts, então as configurações dele eu faço por bateria, então ele tem reconhecimento automático. Eu posso fazer para 12 volts, aí quando eu for fazer para 24 volts, eu vou fazer como se fosse uma bateria, aí na hora que conectar ele vai reconhecer que é 24, e 48 volts, assim sucessivamente. E igual eu estava comentando sobre MPPT, né, o significado de MPPT, que é rastreamento do máximo ponto de potência. Eu anotei aqui que é para mim não esquecer, tá, pessoal? Rastreamento do máximo ponto de potência. Vocês podem observar que independente, já foi para 117 volts, tem essa variação, ele consegue absorver essa tensão, a potência, no lado de entrada, né, no lado de entrada de painéis fotovoltaicos, e consegue me entregar uma tensão com uma corrente totalmente reajustada. Ele é como se fosse 2 etapas. Então, já logo pela manhã, 7h20, 7 horas da manhã, o sol já começando a aparecer, ele já começa a me dar um pouco de potência, 50 watts, 100 watts. Ele procura manter o valor de tensão sempre próximo do ideal de todo o conjunto de painéis, que é para 120. Então, ele consegue absorver essa tensão, fazer uma análise de quanto de potência que ele pode entregar, e só assim ele entrega na saída, né, a tensão regulada para 14 volts, né, 14,5, né, no início ali, como corrente máxima, a bateria vai estar descarregada, ele vai me entregar apenas, às vezes, 12,6, 13, e a tensão também vai subindo de forma gradativa. Bom, e seguindo com mais alguns detalhes sobre o controlador de carga, sobre, né, eu ter comentado ele ser o básico bom, né, porque ele consegue me fazer esses
nessas três condições de carregamento de bateria, né, que são, né, entradas duplas aqui para o positivo e para o negativo do painel solar, né, também saídas duplas aqui para, né, os bornes são duplos aqui para saída positivo e negativo de baterias, e tem mais duas saídas aqui, que é a saída de carga, né, que chama saída load, né, que é a saída de carga, que eu posso programar ela para o meu nível de tensão de bateria. Quando estiver à noite, né, que eu já estiver utilizando das baterias, eu posso programar ele para desligar essa saída em função do nível de tensão, para que, através dessa saída, eu possa estar utilizando lâmpadas, né, umas cargas mínimas, que me parece que até 5 amperes só no máximo, que é a saída, né, de carga. A saída de carga, o valor da tensão vai ser o mesmo valor de banco de bateria que estamos trabalhando, né, no caso 48 volts, e eu posso utilizar ela para fazer o sistema de automação, que é que vai desligar e ligar o inversor. Vai me desligar o inversor à noite, né, depois que as baterias atingirem um valor mínimo, no caso aqui está calibrado para 11,6 volts, quando as minhas baterias descarregar até o ponto de 11,6 volts, ele vai desligar essa saída aqui, depois eu vou mostrar aqui os desenhos que tem aqui, né, que simboliza, né, a saída de carga. Ele vai desligar essa saída load e automaticamente o sistema de automação, né, igual eu coloquei aqui, isso que está indo lá, aqui é um fusível, tá, porque eu coloquei aqui para proteção, então isso aqui está indo lá para um relé no inversor, que vai ser um dos próximos trabalhos também, ele desliga esse relé desligando o inversor. E no dia seguinte, quando o sol começar, né, e as baterias começarem a recuperar a carga, no meu caso aqui, quando a bateria atingir 54 volts,1, ele ativa novamente essa saída de carga, fazendo ligar o relé e assim sucessivamente ligando o inversor de forma automática. Ok? Esses são os detalhes. A questão do disjuntor, entendeu? Tensão acima de 120 volts, 125 volts até 250 volts só, até 250 volts, né, eu tenho que usar bipolar, fazendo com que a tensão passe 2 vezes por dentro do mesmo disjuntor. Tensão abaixo disso, até 48 volts, pode utilizar o disjuntor uma via só para passar essa tensão e essa carga de acordo com a capacidade nominal, né, dessa corrente, né, da capacidade, a gente também classifica os disjuntores. O sistema está montado aqui em um painel, esse painel é móvel, o ideal que seria tivesse tudo dentro de calhas, né, tivesse tudo preparadinho dentro de calha, escondido, mas como aqui é algo para mostrar, né, algo para didático aqui, então está solto, né, não vou ficar fazendo desenho simbolizando, então vai ser tudo aqui na prática mesmo, entendeu? A descida dos cabos, curva aqui, barramento de cobre. É necessário também que tenha o barramento para poder fazer as conexões, né, que são no mínimo 3 pontos de conexões, é o controlador de carga, bateria, o inversor. Então eu tenho que fazer a junção de 3 pontos específicos, então a gente utiliza barramento. Estou utilizando aqui um barramento, que eu já tinha esse barramento já há um tempo atrás de um outro trabalho, então ele é 1,30 m. No canal aqui também eu já tenho um vídeo também que eu falo sobre o barramento, sobre esse barramento, entendeu? Então eu estou utilizando ele, é 1,30 m de comprimento. Não que isso poderia ter sido até 50 centímetros, daria para fazer um trabalho, mas como é algo para didática aqui, eu deixei ele desse tamanho mesmo. Não vou cortar, não. Ok? A bateria já está superando a carga, 58 volts. Está para 14,60 volts. Ok? Vou aproximar ali, na próxima etapa a gente fala ali sobre alguns detalhes das configurações. Beleza, pessoal?